Irmãos e irmãs, com alegria nos encontramos nessa quarta-feira, dia 3 de junho, para mais uma vez termos esse momento forte de encontro com Deus através da escuta da Sua palavra, que é a palavra da nossa salvação. Então, abramos o nosso ouvido, o nosso coração, para acolhermos a palavra de Deus desse dia de hoje. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 12, de versículos 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu: acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras e nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este saduceu que apresentou essa questão a Jesus, em nenhum momento ele estava querendo entender o que Jesus está falando de ressurreição. Até porque o saduceu, na época de Jesus, era aquele grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. E eis que Jesus aparece e vai fazendo esse novo anúncio. Então, na verdade, ele está querendo confrontar Jesus e também desmoralizar Jesus diante das pessoas. Por isso apresenta essa questão dentro daquilo que fazia parte da religião tradicional, né, dentro do judaísmo. Ele apresenta essa questão, né, a mulher que teve 7 maridos e ela vai ser esposa de quem na ressurreição? Então é claro que há uma polêmica por trás disso daí. Mas a gente precisa entender um pouquinho da visão da época para podermos compreender a novidade que Jesus anuncia. Na concepção judaica, né, a mulher ela era considerada propriedade do homem. Então o casamento era um casamento patriarcal. Tanto que na pergunta, depois dos 7 casos, né, de viuvez que essa mulher teve, na ressurreição, ela seria esposa de quem? Olha só. Ela seria propriedade de quem? Olha o que está por trás da questão. Né? Era a mentalidade que o grupo dos saduceus defendia. Né? O casamento patriarcal. A mulher era propriedade do homem, como todos os bens era propriedade do homem e não da mulher. E também com a questão de ter filhos ou não ter filhos, que foi o caso desta mulher. Era muito forte também essa questão dos bens e da herança. Por que um homem, ao se casar com uma mulher, ele morre e não deixou filhos? A mulher tem que casar com o irmão do falecido. Por quê? Porque na visão deles, eles deveriam, a descendência era necessária,
era importante para que os bens pudessem permanecer na família. Então, há um interesse econômico também do acúmulo de bens permanecer na família e não passar por outro. Por isso, casar com o irmão, né, do falecido, casar com o cunhado, para que a herança pudesse ser mantida dentro da mesma família. Então, há uma questão econômica e há essa questão também da mulher como propriedade do homem. Então, esse é o contexto que os saduceus acreditavam, defendiam, porque os saduceus eram um grupo de homens também, financeiramente falando, muito bem visto, eram pessoas ligadas à classe alta, eram aristocratas. Então, a fé que eles tinham era muito cômoda para eles, porque a fé era uma forma de manter a estrutura de poder e riqueza que eles tinham. Então, quando eles apresentam esse caso dessa mulher que se casou, né, do homem que se casou com essa mulher, morreu e não teve filhos, segundo as leis religiosas, deveriam casar com um cunhado, também não teve filho, e assim foi, 7 vezes casando com seus cunhados e nenhum lhes deu filhos. O interesse do saduceu é: como fica essa questão econômica na ressurreição? Até porque ele não acreditava nisso. Então, ele estava querendo prejudicar Jesus diante dos seus ensinamentos. Estava provocando Jesus. E aí, Jesus vem. Agora sim, a gente olha para a resposta de Jesus, que diz o quê? Que eles não conheciam as Sagradas Escrituras, que ele, aquela pessoa que estava colocando aquela questão para ele, como os outros saduceus que defendiam essas ideias, estavam mostrando que não conheciam a palavra de Deus. E aí Jesus anuncia: na ressurreição, vós sereis como anjos, conforme ele diz no versículo 25. Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como os anjos do céu. O que ele está querendo dizer isso? A ressurreição não é um prolongamento da existência terrena. A ressurreição não é uma continuidade da vida que a gente tem aqui. A vida de ressuscitado não é conforme a essa existência que nós temos. E aí Jesus compara com a realidade dos anjos. Os anjos estão em constante contato com Deus, estão nessa visão beatífica de Deus, vivem nessa intimidade com Deus. A vida dos anjos não é como a vida humana nesse plano terrestre. Então Jesus está anunciando que a ressurreição é uma vida nova para todos nós e que não tem nada a ver com essa construção social que nós vivemos aqui na Terra. É uma outra dimensão da vida, podemos dizer, é uma outra realidade de vida, uma outra natureza de vida. Porque é a natureza da vida divina e não da natureza humana. Então, os esquemas criados por nós aqui não serão levados para a ressurreição. Porque tudo é novo, tudo é pleno, porque tudo é divino. E é assim que nós estaremos com Deus como os anjos, que vivem na intimidade plena com Deus. Então, não há questão econômica na ressurreição, não há acúmulo de bens na ressurreição e nem muito menos a mulher vai ser propriedade de alguém na ressurreição. A mulher e o homem são iguais diante de Deus. Nós aqui separamos isso, nós aqui quebramos isso, mas diante de Deus se concretizará aquilo que somos, iguais diante de Deus. Então também a revelação da ressurreição, o anúncio da ressurreição é um sinal de grande esperança para a mulher também, que não será oprimida. Quem oprime é o homem, não Deus. E é isso que Jesus está pedindo para a sua comunidade de fé, que a nossa fé nele concretize isso, e ainda falhamos, né? Ainda falhamos. Mas a religião cristã tem que ser essa religião da igualdade entre homem e mulher, da vida, que manifesta a vida de Deus aqui na terra, que manifesta os valores do reino aqui na terra. É isso que precisamos aprender. Para concluir, Jesus fala assim no finalzinho
do Evangelho de hoje, né? Não lestes no livro de Moisés, na sarça ardente, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é Deus não dos mortos, mas dos vivos. Por isso você, saduceu, está muito errado. Por isso vocês, saduceus, estão muito errados. Olha, se por um lado a gente percebe que Jesus bate de frente com uma categoria religiosa da época, está desconstruindo aquele sistema religioso que já não tem nada de Deus. Por outro lado, ele está mostrando que Deus é o Deus dos vivos. A ressurreição existe. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus dos vivos. E esse Deus está ali na frente desse saduceu que ele não estava reconhecendo. Então, irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus seja para nós hoje luz, seja para nós uma compreensão maior deste novo que Jesus nos revela e que a gente possa orientar a nossa vida em função deste novo. Só assim a ressurreição será a realidade para nós e é assim que a igreja cristã deve ser. Deve viver o novo que Jesus nos oferece. Então, que a nossa religião não seja atrelada, né, a interesses econômicos, a apegos materiais, ou a oprimir a mulher, a rebaixar a mulher, mas que a gente possa zelar pela vida, porque Deus é o Deus dos vivos. Então a religião de Jesus é a religião que preza pela vida. Que sejamos assim. Peçamos essa graça a Deus, já aprendemos a viver bem essa religião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira a todos e um abraço fraterno.